Olá, minhas amigas e amigos, internautas, seguidores. Saudações democráticas. A força mais potente do universo é a fé. Temos que acreditar nela. A fé não costuma falhar. É preciso acreditar. 3 dedos de prosas, todos os dias, de domingo a domingo, incluindo feriados, o noticiário geral do que acontece nos municípios, estados, em todo o Brasil, também os fatos em nível internacional. Para assistir o programa, este estará disponível a partir de 12 horas, meio-dia, mas em qualquer horário, você é quem decidirá se vai assistir à tarde, à noite ou na manhã do dia seguinte. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. O governo federal enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que prevê o aumento das penas para furto e receptação de celulares, especialmente quando cometidos com a intenção de revenda. A proposta cria uma nova categoria de furto qualificado, com penas que podem variar de 2 a 8 anos de prisão, e também endurece punições para a receptação qualificada, podendo chegar até 12 anos de reclusão. O texto visa desarticular quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. A proposta surge em meio ao aumento das preocupações com a segurança pública e após casos de grande repercussão, como o da mainha do crime, presa em São Paulo, por chefiar um esquema de furtos e revenda de celulares. Atualmente, o furto simples tem pena de 1 a 4 anos, muitas vezes convertido em medidas alternativas. O novo projeto busca endurecer punições para frear o mercado ilícito de celulares e dificultar a atuação de organizações criminosas. Com esse novo projeto de lei e de novas penas, incluindo o endurecimento para crimes de roubos de celulares, parece que o governo federal entendeu que até mesmo os jovens ladrões de celulares têm que ser punidos na severidade das leis, pensando agora 2 vezes antes de roubar, para tomar uma certa tal cervejinha. Vamos agora à prosa de número 2. Parece que a música Só Pra Contrariar, de um grupo de samba do sul do estado, é o grande sucesso para garantir as tetas ainda mais suculentas das autoridades e de políticos brasileiros. O STF aprovou no braço a censura na internet e nas plataformas das redes sociais. E a Câmara de Deputados Federais aprovou no grito o escandaloso aumento de cadeiras de 513 para 531 novos membros parlamentares. O Senado Federal aprovou quarta-feira, data de 25 de junho, projeto de lei complementar que aumenta o número de deputados federais na Câmara a partir das eleições já de 2026. A proposta foi aprovada por 41 votos desenvolvidos a favor, e 33 contrários, e prevê a ampliação de 513 para 531 cadeiras, um acréscimo de mais 18 novos parlamentares. De acordo com o texto aprovado, a criação e manutenção das novas vagas não poderá representar aumento das despesas totais da Câmara entre os anos de 2027 e 2030. Eles dizem isso, mas sabemos que eles mentem. Cinicamente dizem que com isso os novos mandatos deverão ser sustentados sem aumento real de gastos, incluindo verbas de gabinete, cotas parlamentares, ajuda à moradia e passagens aéreas. Durante o período da próxima legislatura,
esses custos poderão apenas ser corrigidos monetariamente. E aí é onde está a incubada mentira deles. Segundo o relator, a medida não traz impacto orçamentário. Temos que acreditar em Papai Noel, bicho de 7 cabeças, lobisomem. Por quê? Porque a proposta, no entanto, gerou divergência no próprio plenário. Os senadores contrários argumentaram que, mesmo sem aumento direto de despesas previstas na lei, a ampliação implicará, olhe bem, em custos adicionais para a estrutura da Câmara. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou que os gastos extras vão além dos períodos. Ele disse: sabemos que vai ter impacto. Não é só de salário de deputado, é de estrutura mesmo de gabinete, apartamento funcional, emendas parlamentares. Será que os deputados vão abrir mão de suas emendas para a acomodação dos 18 que vão entrar? É claro que não, afirmou. O texto também teve uma alteração que retirou a previsão de auditorias do Tribunal de Contas da União, TCU, que permitirá a partidos ou estados pedirem a impugnação dos dados usados na redistribuição das vagas. Com as modificações feitas pelo Senado, o projeto precisa retornar para uma nova análise da Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial. Caso seja aprovado em definitivo, a nova composição valerá a partir da legislatura iniciada já em 2027. A farra do boi parece ainda ser pequena para esses deputados. Vamos agora à prosa de número 3, a última do dia. A Câmara dos Deputados, ela mesma, aprovou na quarta-feira, 25 de junho, no mesmo dia, projeto de decreto legislativo, PDL, que revogou o decreto presidencial de aumento do IOF, imposto pelo governo Lula. E quando eu digo IOF, eu estou falando na linguagem popular para quando o leitor comum vê no jornal entender que se trata de IOF. A matéria foi aprovada por 383 votos a favor e 98 contrários, com destaque para o voto dividido da bancada baiana, que reflete a fragilidade da articulação governamental no Congresso Nacional, dos deputados que muitas vezes encontramos por aqui e que disseram sim ao veto: Arthur Oliveira Maia, Arthur Maia, do União Brasil, Cláudio Cajado, do PP, João Leão, do PP, João Carlos Bacelar, do PL, José Rocha, do União Brasil, Mário Negro Monte Júnior, do PP. Parlamentares baianos que votaram contra a revogação, ou seja, não, a favor da manutenção do decreto do presidente Lula, mantendo a elevação do IOF. São, em sua maioria, membros da base governamental de esquerda. Alice Portugal, do PCdoB, Bacelar, do PV, Daniel Almeida, do PCdoB, Jorge Sola, do PT, Lídice da Mata, do PSB, Valdenor Pereira, do PT. Parlamentares do PSD, tradicionalmente próximos do governo federal, não registraram voto, o que sinalizava possível recuo estratégico ou falta de alinhamento com o Palácio do Planalto. São eles: Antônio Brito, do PSD, Charles Fernandes, do PSD, Diego Coronel, do PSD, Otto Alencar Filho, do PSD. A votação deste PDL 3/2023, que anulou o aumento do IOF, expôs fissuras na base aliada do governo Lula. Apesar do apoio explícito dos deputados do PT, PCdoB e PSB, a desmobilização dos parlamentares do PSD
e o voto favorável dos partidos de base ampliada, como União Brasil e Avante, indicam um cenário terrível na relação entre o Executivo e o Congresso. A ampla margem de aprovação do PDL, o 383 a 98 votos, 383 a favor a 98 contra, reforça o diagnóstico de déficit da articulação política do próprio governo, inclusive em diretrizes com impacto direto nas finanças públicas. A derrubada do decreto representa um revés político e fiscal, e ao mesmo tempo em que revela a capacidade de mobilização de blocos independentes e oposicionistas em torno de temas tributários e econômicos. Se gostaram da live, dê um ok de positivo, curtam, comentem e compartilhem. Um abraço.